Hoje nós vamos ver que Deus é rei. Deus é rei. Renatinho, Deus é rei, sim. E enquanto eu começo essa mensagem, eu estava preparando essa mensagem e eu parei em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, lá no capítulo 29, no versículo 4 e 5, e esse versículo pulou nos meus olhos assim. Eu vou ler esse versículo, depois eu vou ler ele de novo, mas eu quero ler ele agora porque isso é extraordinário. E minha cabeça fez assim, ó. Ofereço, pois, Davi falando, rei Davi falando. Eu ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir. 105 toneladas de ouro puro de Ofir. E 245 toneladas de prata refinada para o revestimento da parede do templo, para o trabalho em ouro, para o trabalho em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem está disposto a ofertar as dádivas do Senhor? Cara, eu sou bancário, eu era bancário. E aí eu não resisti. A hora que esse número, 105 toneladas de ouro, 245 toneladas de prata, isso pulou na minha cara assim, eu falei, eu preciso saber qual é o valor disso. Aí eu fui lá no Google, valor do ouro hoje, valor da prata hoje, eu fui fazer conta. Segura na cadeira. 105 toneladas de ouro, na cotação de R$ 315,490, que é o quilo do ouro, Davi, do dinheiro dele, da fortuna dele, das bênçãos que Deus derramou sobre ele, doou 33.126.450. Em seguida, ele também doou 245 toneladas de prata, na cotação de 3.724 a prata, no dia 8, deu 912.380.000. Se eu somar o ouro e a prata que Davi deu, 945.506.450 reais. E Davi glorificou a Deus doando quase 1 bilhão de reais em ouro e prata. Só para você entender o tamanho do amor de Davi por esse rei. Davi entendeu que Deus é rei e ele reina sobre tudo, que ele tem todo o poder, que ele tem toda a glória, que ele tem toda a autoridade. Ele entendeu. E agora começa a nossa mensagem. Alguém aqui, vou fazer algumas perguntas e eu vou dar minha resposta. Alguém aqui tem problemas de controle, gosta de controlar as coisas? Eu quero estar no controle, eu preciso controlar as coisas, tudo tem que estar sob controle, eu preciso saber a hora que começa, a hora que termina, eu preciso saber se eu estou entrando no problema, eu preciso controlar esse problema, porque senão, se eu não controlar esse problema, pode dar um BO, e aí eu tenho que estar no controle da minha vida, de tudo. Alguém aqui tem problema de controle? Obrigado, não estou sozinho. Recomendo 30 semanas, eu já fiz, e eu recomendo 30 semanas. Alguém tem aqui problema com autoridade? O que é um problema com autoridade? Problema com autoridade é de entender uma posição de autoridade. Eu estava conversando com o pastor Jefferson ali em cima, e eu me lembrei que quando eu estava na escola, eu enfrentei um professor meu, que era policial, e ele era muito rude, ele estava com uma arma desse tamanho na cintura assim, e eu enfrentando e desrespeitando ele, eu falei um monte de besteira que eu não deveria ter falado para ele. E hoje, eu me arrependo de ter sido aquele moleque que desrespeitou aquela autoridade. E eu louvo a Deus, porque Deus me ensinou a respeitar a minha autoridade. Hoje, se o pastor Jefferson fala para mim, Renatinho, é verde, é verde. Se ele fala é vermelho, é vermelho. Eu respeito a minha autoridade. Alguém aqui já teve problema, só para falar que eu não estou sozinho, com autoridade? Eu não gosto de respeitar. Gente, eu não estou sozinho. Então eu já fico um pouco mais tranquilo, mas eu também recomendo 30 semanas para Deus cuidar do nosso coração, assim como Ele cuidou do meu.
Nós estamos numa jornada, nós estamos num caminho de ter o coração, nós estamos num caminho de ter o coração totalmente voltado para Deus. Isso que é devoto, ser devoto, é ser voltado, é um coração inclinado para Deus. E aí você pode estar se perguntando, quem é Deus? Ainda. Se você ainda está se perguntando quem é Deus, pode continuar perguntando, não tem problema, você está no lugar certo. Pode perguntar. Pode perguntar para o seu líder, pode perguntar para mim, mas principalmente, antes de você dormir, lá no seu secreto, lá na hora que você estiver tomando banho, lá na hora que você estiver andando de bicicleta, você fala, Deus, quem é o Senhor? Quem é você que o Renatinho está falando? Se mostra para mim, eu quero te conhecer, porque se o Senhor é o Deus Criador, Redentor e Rei, eu quero conhecer. Eu já falei, né? Que Ele quer se relacionar com a gente. Mas hoje eu vim para dizer que Ele é Rei e que Ele reina sobre tudo. Talvez você já tenha ouvido sobre isso, dizer que Deus é Rei, de que Ele é Senhor, de que Ele reina sobre tudo. Tá, mas o que isso significa para mim? Agora eu volto lá naquele versículo de Crônicas que eu li. Pode colocar ali, DJ. De 1 Crônicas 29, 11 e 12. Depois que Davi deu essa oferta de 945 milhões, é isso? 945 milhões, quase 1 bilhão, ele disse assim, Deus, teu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus, tudo que há na terra é teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas suas mãos estão a força, o poder para exaltar e dar força a todos. Deus é Rei, anota essa frase, Deus é Rei e reina sobre tudo. Repete comigo, Deus é Rei e reina sobre tudo. Davi entendeu esse conceito, e ele falou, não importa, para nós isso daí explode a nossa cabeça, em ouro, pelo menos explodiu a minha, mas para ele, que entendeu, ele falou, Senhor, seu é o ouro, sua é a prata, sua é a grandeza, tua é a fama. E nós agora precisamos começar a entender que de Deus, tudo é dele, o céu é dele, a terra é dele, eu sou dele, ele possui todas as coisas, ele viabiliza todas as coisas, todo o poder vem dele, toda a riqueza, toda a honra, todo o talento vem dele, tudo vem dele. Mas aí você pode pensar, tá, Renato, mas o que um rei deveria fazer? O que um rei devia fazer? Vamos pensar no que um rei, o que eu espero de um rei? Tá bom, o que vocês, se nós tivéssemos um rei, o que você esperaria de um rei? Alguém pode falar rapidão, uma palavra aí, o que você espera de um rei? Autoridade de um rei. Governasse bem com justiça. Um rei sábio. Alguém quer falar? O que espera de um rei? Bibi? Tá aqui, ó, tá aqui, tá saindo, vai, solta logo. Lealdade, um rei que fosse leal, boa. Pô, vocês estão lendo meu rascunho aqui, meu esboço. É isso, pode falar. Justo, amoroso, respeitasse o povo, corajoso, alguém falou corajoso? Corajoso, cuidadoso, beleza, é isso que nós esperamos de um rei que guia o povo com sabedoria, que dê uma boa direção, eu anotei aqui, um rei justo que proteja o povo, que não explore o povo, um rei que tenha um padrão de justiça, um rei que fique feliz quando o povo prospera, né? É isso que a gente espera do rei. Mas ainda tem alguém,
E o Renatinho lá de 1900 e não sei quanto, não é 2000, gente, não é 2000, é de 1900 e alguma coisa, ele pode dizer assim, porque ele tem um problema com a autoridade, ele pode dizer assim: eu não preciso de um rei. Para que eu preciso de um rei? Eu não preciso de um rei. Eu não preciso de um rei. Para que eu preciso de um rei? Fala para mim, para que eu preciso de um rei? Eu não preciso de um rei. Eu quero ser o rei. Eu quero mandar. Eu sou o dono do meu nariz. Eu não preciso de um rei. Isso não tem serventia para mim. Eu quero ser o rei. Eu quero me mandar. Eu quero mandar em mim. Aliás, se fosse para eu ter um rei, eu queria um rei que pagasse meu acampamento. Se fosse para eu ter um rei, eu queria um rei que deixasse eu fazer o que eu quisesse. Aliás, se fosse para eu ter um rei, esse rei tinha que ser eu. Eu quero ser o rei, eu não preciso de um rei. Eu, com alguém reinando sobre mim, governando a minha vida. Em algum momento, a gente já pensou assim, um rei que pague, eu quero um rei que pague minhas contas. Mas também, em algum momento, a gente colocou a cabeça no nosso travesseiro. A gente que quer ter o controle, aquelas pessoas que levantaram a mão e gostam de ter o controle, talvez colocou a cabeça no travesseiro e falou assim: eu não consigo controlar. A minha vida tomou rumos, está indo para caminhos que eu não consigo controlar. Então eu gostaria que eu tivesse um rei que me desse suporte, que me ajudasse a realizar meus sonhos. Eu queria um rei que mostrasse o caminho para mim, porque eu estou disposto a seguir. Eu quero um rei que me mostre o caminho, porque eu estou na boa, eu sigo o caminho. Eu me comprometo a estudar, eu me comprometo a trabalhar, eu me comprometo a ser um bom filho, um bom aluno. Cara, eu me comprometo. Mas às vezes eu não sei o caminho e eu me perco, e eu me misturo com más amizades, e o meu pensamento já vai para a imoralidade, e aí meu ouvido vai ouvindo música que eu não devo, e aí a minha leitura vai ouvindo leitura que não presta, e minha cabeça enche de groselha, e um monte de coisa. Então até que eu gostaria de um rei, mas isso você não fala para todos, você talvez fale lá para o seu travesseiro, eu até que gostaria de um rei que curasse o meu coração. Em algum momento todo mundo também já pensou em ter um rei que fizesse isso, um rei que te trouxesse paz. Então, a conclusão é, nós não temos problema com rei, gente. A gente não tem problema com reis, nem aquele que escolhe que quer ser o próprio rei, que tem problema com autoridade, e nem aquele que quer ter o controle. Você também não tem problema com reis, porque a hora que você bota a cabeça no travesseiro, tudo que você talvez queira é um rei que te traga paz no seu coração, que te traga cura, que te ajude a realizar seus sonhos. Então, o nosso problema não é com reis, o nosso problema é escolher reis. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido na cabeça de vocês? Meu problema é escolher reis. Por quê? Às vezes pode acontecer de você escolher um rei errado. E a Bíblia vai falar sobre isso. E se você escolher um rei errado, até rima o rei errado. Se você escolher um rei errado, esse rei vai tirar vantagem de você. Se você deixar Deus de lado e só pensar nas amizades, talvez as amizades que não são corretas tirem vantagem de vocês. Se você deixar Deus de lado e escolher o rei errado, talvez aquele menino ou aquela menina que só quer usar o seu corpo para beijar e fazer outras coisas, ele só queira ou ela tirar vantagem de vocês. Deus, eu quero dizer que Deus é um Deus diferente. E aí é que está. Quando Deus ele é rei, e Ele é rei, Ele reina sobre tudo. Repete aí, Deus reina sobre tudo? Yes. Eu escolhi Deus com 14 anos, já falei isso aqui. Eu estava indo buscar eu vou falar isso de novo. Era um disco, talvez nunca ninguém tenha visto um disco. Eu fui buscar um disco do Guns N' Roses e meu amigo falou: beleza, eu te empresto o disco, vamos na igreja comigo, tem uma galera tocando bateria lá, guitarra, e aí eu te empresto depois, e vamos lá, tal, não sei o quê, já contei essa história.
E aí eu fui lá na igreja e tinha bateria em cima do palco com 2 bumbos, guitarra distorcida, e eu fiquei louco, maluco da cabeça. Eu entreguei minha vida para Jesus, levantei minha mão, minha vida mudou. Deus colocou sonhos no meu coração, Deus colocou destino para mim, Deus colocou identidade para mim, Deus realizou sonhos. Toda vez que eu saí, que eu tirei os olhos do rei, minha vida dava errado. E aí eu tinha que voltar aqui na frente, me arrepender e consertar o meu caminho na segunda-feira seguinte. E acertar. E aí eu começava a acertar o caminho. De repente, eu já estava pensando o que eu não devia e tal, e eu me consertava. E Deus não desistiu de mim. O rei não desistiu de mim. E desde lá, todas as vezes que eu caminho para onde Deus me chama, as coisas dão certo, mas tem um negócio: eu não consigo enxergar o futuro, eu só consigo ver a palavra. Eu quero falar uma coisa para vocês, olha todo mundo para mim. Você sabe que minha cabeça é o Fantástico Mundo de Bob, né? Todo mundo sabe. Se vocês não sabem o que é o Fantástico Mundo de Bob, vocês vão no YouTube e procurem. E eu fico imaginando a Bíblia quando diz que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E quando eu estou firme na palavra, eu imagino a Bíblia, lâmpada para os meus pés, e eu estou aqui, ó, lâmpada para os meus pés, tipo a lanterninha do celular, né? Vamos ligar ela aqui para ficar didático. Lâmpada para os meus pés, só a lampadinha do celular aqui, ó, lâmpada para os meus pés. E eu ponho a lâmpada lá na frente, e ela não ilumina lá na frente. E eu só ando um dia de cada vez, porque a palavra é a lâmpada que ilumina o pé. E ela é a luz que ilumina o meu caminho. Eu quero falar que Deus, Ele pode não revelar de uma vez o projeto que Ele tem para você, mas Ele tem um caminho para você andar. Agora é a hora que vocês falam, Ele tem um caminho, você precisa deixar Ele ser rei da sua vida. Para não desviar da palavra, que essa seria uma outra mensagem, talvez tenha coisas que você esteja lutando, que você tomou o controle, mas nada está dando certo para você. Talvez você tenha escolhido caminhos ou amizades e você já viu que esse caminho que você escolheu vai dar ruim. Você já teve a sacada que o caminho que você está andando vai dar ruim. Que as amizades que você está escolhendo vai dar ruim. Que os sites que você está olhando vai dar ruim. Que os TikToks que você está olhando, que as dancinhas que você está fazendo, vai dar ruim. Você já percebeu. Você vê que Deus sabe que o mundo todo está bagunçado. Deus sabe que o mundo todo está bagunçado. E Ele tem uma missão. Deus tem uma missão. O rei tem uma missão. Trazer o seu reino sobre nós. E eu digo que venha o seu reino, Senhor. Deus começou com uma família. E Ele convidou para ser parte do seu reino. Deus teria falado com cada um individualmente, mas até chegou um ponto no Velho Testamento que as pessoas falaram, a gente não quer ouvir Deus, fale através de Moisés, porque as pessoas tinham medo do rei. Mas hoje, nós temos o Espírito Santo que fala no coração de cada um de vocês. Uma vez o povo de Israel veio até o profeta, que Deus tinha designado, o profeta era Samuel. Lembra de Samuel? Sim? E disseram para Samuel assim, e disseram-lhe, próximo slide, isso, é esse? Sim, é esse. Tu já estás idoso, e os seus filhos não andam nos seus caminhos, escolhe agora um rei que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou a Deus, ao Senhor, e o Senhor respondeu, atenda a tudo que o povo está te pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. E assim como fizeram comigo, desde o dia que eu tirei eles do Egito até hoje, eles me abandonaram e prestaram culto para outros deuses. Assim, Samuel, estão fazendo com você. Agora atenda esse povo, mas advirta eles solenemente e diga que direitos reivindicará o rei que eles governará. Cara, Deus tinha dado vitória em batalhas, Deus tinha libertado
o povo, Deus já tinha feito maravilhas no meio do povo, Deus já era rei dessa nação, mas o povo queria um rei que eles vissem, porque as outras nações viam o rei, viam a figura do rei, mas Deus reinava sem as pessoas ver. Mudou alguma coisa? Deus ainda é rei, mas você não toca ele fisicamente, ele ainda é rei, e ele tem um reino sobre nós, e ele quer trazer o reino sobre você. Só que acontece que assim como o povo que chegou para Samuel e falou, você já está velho, seus filhos já não estão mais no caminho do Senhor, eles estão, se vocês lerem lá, vocês vão perceber que os filhos de Samuel estavam tomando outros caminhos, eles enganavam o povo. Então Samuel, arruma um rei para nós. Isso machucou o coração de Samuel, e Deus falou, eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Atende ele, dá um rei, atende o povo e dá um rei para esse povo. Mas avisa eles solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Esse rei vai reivindicar alguma coisa. Olha, então Deus deu o que eles queriam, alertou o povo. Depois vocês podem ler lá, vocês vão ver que foi levantado Saul. Esse rei vai tirar, deixa eu ver se está no próximo versículo. Esse rei, eu vou ler aqui, esse rei vai tirar suas propriedades, vai tirar os seus filhos, vai tirar suas filhas, vai tirar suas construções e sua vida para construir o reino dele. Gente, isso explodiu a minha cabeça. Tem pessoas que deixam Deus de lado e vão para um outro caminho, e elegem outros reis na sua vida, e aquele jovem, aquele adulto, aquele adolescente, que era um adolescente cheio de luz, cheio de vida, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, de repente ele começa a ir para outros caminhos, e aquele copo da balada, abre porta para eles. No começo é tranquilo, e ele está na balada, e ó, está na balada, e ele está na escola, e ele já puxa um vape, e aquilo abre portas para ele. E ele está em algum lugar, e ele começa a ter imoralidade de meninas dando em cima dele, homens dando em cima dela, se enveredando para o pecado, e aparentemente aquilo está dando ibope para ele, mas ei, um dia, esse rei pede a conta, e você vê a luz desse jovem apagar, você vê a luz desse adulto apagar, e aí aquela pessoa que era bonita, que tinha um sorriso, que era cheia de vida, ela já está feia, ela já está sem esperança, ela já não tem mais sonhos, ela já não tem mais nada, ela só tem a bebida, ela só tem o vape, ela só tem o cigarro, ela só tem a droga, ela só tem a imoralidade, ela só tem pecado, e ela não tem mais nada, porque ela elegeu um outro rei para a vida dela, que não é o verdadeiro rei. O que eu quero dizer com isso? Que tudo bem, eu posso escolher outro rei, Deus permite, Deus não é um tirano, você pode escolher ele como rei, ele deu o filho dele para nós termos acesso direto a ele. Nós podemos escolher outro rei, mas Deus disse que esse outro rei vai pedir conta. E aí você vê pessoas escravos de drogas, escravos de sexo, escravos de bebida, escravos de imoralidade, escravos do pecado, escravos de jogos, escravos de indiferença, escravos de ira e escravos de um monte de coisa, porque ele escolheu o rei que é o pecado. Vocês pegaram? Sim? Pegaram ou não pegaram? Dá um sinal para mim, sim? Yes. Todavia, veja só, 1 Samuel 8, 19 ao 22 é o próximo versículo. Todavia o povo recusou ouvir Samuel e disseram, não, queremos ter um rei, nós vamos ser como todas as nações, um rei que nos governará e sairá na nossa frente para combater as nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu, atenda-os, e deles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para a sua cidade. E Samuel arrumou um rei para eles. Por que eles rejeitaram Deus como rei? O povo estava com medo.
Eles viam a corrupção, eles viam um monte de situações, eles viam os inimigos fisicamente, e eles queriam um rei que eles vissem como uma figura física. E ao invés de olhar para Deus, que é Criador, que é Redentor, que é Rei sobre todas as coisas, que já estava dando vitória para eles, eles olharam para o rei errado. Gente, onde isso chega em nós? A gente faz a mesma coisa. Algumas coisas vêm até a nossa vida, alguns problemas vêm sobre você, algumas situações você vive que são desagradáveis, nem tão boas, ou você está vivendo um momento super bom na sua vida, e ao invés de você fazer igual Davi, eu estou vivendo um momento top na minha vida, eu vou dar 945 milhões, quem está comigo? Você fala, eu estou no momento top da minha vida, eu vou fazer um escarcéu, mas eu não vou ficar com esse rei não, eu quero outro rei. Eu não quero esse rei, eu quero um rei que eu possa ver, eu quero um rei que eu possa beber, eu quero um rei que eu possa fumar, eu quero um rei que eu possa tocar, eu quero um rei que eu possa mexer, eu quero um rei que eu possa apalpar, e você escolhe outro rei na sua vida. É tão sério isso? E aí pessoas colocam a confiança em dinheiro, colocam a confiança em más amizades, colocam a confiança em popularidade, colocam a confiança na sua força, e aí é o brigão da escola, é o treta, o confusão, o vida louca. Tem gente que, como o jovem rico, é um bom menino, é um bom aluno, é um bom filho, faz tudo certinho. Aí quando Deus fala, que bom, Jesus olhou para o jovem rico e falou assim, você já faz tudo certo, cara, nossa, eu já estou te amando, larga tudo que você tem e me segue. Aí o jovem rico fala, largar tudo que eu tenho? Não dá, eu já faço tudo certinho, mas largar tudo que eu tenho? Não consigo, isso é muito para mim. Será que você já faz tudo certinho? E quando Deus fala para você largar tudo e dar só o seu coração para Ele, tudo que você tem, se jogar para Ele, você fala, não, largar tudo que eu tenho é muito pesado para mim, eu não consigo, não rola. E aí você elege outros reis. O problema é que esses reis vão te dar conta, esse rei te cobra. Ele para de te servir e você passa a ser escravo desse pecado. Você passa a ser escravo dele. Esse rei rouba o seu coração, esse rei rouba a sua fé, esse rei errado te faz cair, destrói suas emoções, destrói a sua identidade, você já não sabe mais quem você é. E você é uma marionete desse rei. Mas Davi reconheceu que todo o poder vem dele, que a paz vem dele, a inteligência vem dele, e eu quero dizer que todo o poder vem dele, toda a riqueza vem dele, os seus talentos vêm dele, a sua inteligência vem dele, tudo que você tem, tudo que você é e tudo aquilo que você vai acessar lá no futuro, vem dele, não é de você. E aí você quer controlar, você quer ser o rei, todo o reino é dele, tudo é dele. Eu quero falar para você que Deus o rei é tudo o que você procura. Pare de procurar. Ele já está aqui. Ele é rei sobre todas as coisas. Viu? Deus não é um Deus abusivo. Ele te dá a opção de você amá-lo, de você deixá-lo, de você andar com ele. Os reis do mundo te aprisionam. O pecado te aprisiona, que você pode até ficar 2 ou 3 dias sem pecar, mas no 4º dia você cai feroz no pecado. Mas Deus, Ele não te aprisiona, Ele te deixa livre por amor. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você o conhece. Quanto mais você o conhece, mais você percebe o seu amor. Quanto mais você percebe o seu amor, mais você confia nele. Quanto mais você confia nele para ser o seu rei, mais ele reina sobre tudo na sua vida. Então se esforce em conhecer o rei. Se esforce em reconhecer ele como seu rei. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Se você tem colocado, não é hora de cutucar um amigo agora, se você tem colocado reis na sua vida, se você tem eleito reis na sua vida e deixado
o verdadeiro rei de lado, chegou a hora de você reconhecer a Deus. Se você ainda não entendeu quem é Deus, e não tem problema você não ter entendido Ele como Deus, você não entendeu ainda quem é Deus. Eu nem sei se eu acredito em Deus, não tem nada de errado, está tudo bem. Mas você pode abaixar sua cabeça hoje e falar: Deus, eu ainda não consigo acreditar. Se o Senhor existe, fala comigo. Se o Senhor existe, faz alguma coisa. Eu vou te ajudar em oração. Fecha seus olhos. Senhor Deus, junto com esses adolescentes, Pai, eu quero ajudá-los, ó Pai, a conversar com o Senhor, Pai. E quero conduzi-los, ó Deus, a tocar no seu coração. Quero pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, a cada um. Iluminar, Senhor, seus caminhos, ó Deus. Senhor, aquele que entrou aqui, que ainda são 3 mensagens, quem é Deus, e ainda não conseguiu acreditar quem é Deus, que o Senhor possa se revelar como Deus, como Pai, como Criador, como Redentor, como Rei que tem todas as coisas, todo o poder, toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra. Tu és o Deus, Tu és o Rei que rege as nossas vidas. Senhor, se tem algum coração que ainda não compreendeu, eu peço que o Senhor toque esses corações. Senhor, aquele adolescente que até conhece o Rei verdadeiro, que até conhece o Deus verdadeiro, agora é hora de orar. Que até conhece o Deus verdadeiro, Senhor, mas ele ainda não está conectado contigo. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa tocar também esse coração. Se ele tem colocado outros deuses diante de ti, se ele tem colocado outros reis diante de ti, se o rei dele é as más amizades, se o rei dela são as más companhias, se o rei deles são o pecado, se o rei deles é a imoralidade, se o rei deles é a preguiça, se o rei deles é o game, se o rei deles é o livro, se o rei deles é o tédio, se o rei deles é nada, se o rei deles é ele mesmo. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor destrone esse rei, e o Senhor possa se revelar como rei de cada um aqui, Pai. Que eles possam entender que o Senhor é Rei, que o Senhor é Pai, que eles não são órfãos, que o Senhor pode abençoá-los, ó Pai amado, e dar esperança, e trazer vida, e trazer paz, e trazer luz, Senhor, em nome de Jesus. Que eles troquem esse Rei pelo Rei verdadeiro, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Queremos conectar os nossos corações a Ti, Senhor. E pedir, ó Pai, seja o Rei das nossas vidas, ó Deus. Seja o nosso Rei, Pai, Rei sobre todas as coisas, que reina sobre tudo, que todo o ídolo que eu tenho colocado na sua frente, e deixado como mais importante, pode ser meu estudo, pode ser qualquer coisa, eu destrono isso agora em nome de Jesus, e eu declaro que só o Senhor é o meu Deus, só o Senhor é o meu Rei, em nome de Jesus, Pai. Que eu possa lançar, que esses adolescentes possam lançar sobre o Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir que no GA, hoje é um GA Express, o GA é um lugar de sigilo, então o que for falado lá no GA hoje, nós temos um compromisso, de não sair falando o que aconteceu lá dentro, nem para o amigo, nem para a mãe, nem para o pai. Ali é um lugar de sigilo. E se você precisar que o seu líder ore por você, o seu líder está pronto para orar por você. Se você precisar que ele traga uma palavra, ele está pronto para trazer uma palavra para você. Que hoje seja o melhor GA até agora. Amém? Você que está em casa, aquele abraço. Deus abençoe vocês, que hoje seja um GA maravilhoso em nome de Jesus, amém.